Olá, bem-vindo ao Saber Direito Responde. Eu sou a professora Letícia e nessa semana nós tivemos as nossas aulas todas ligadas à temática do direito tributário. Nosso foco principal foram aulas com o tema de responsabilidade tributária, nos diversos modais. Iniciamos com conceitos básicos, depois passamos na responsabilidade nas contratações de serviço, retenções na fonte de tributos. Na sequência, enfrentamos o tema do ICMS por substituição tributária. Na quarta aula, trabalhamos com outros tributos e outras temáticas ligadas à substituição tributária também, com PIS e COFINS, IPI e ITBI. Para finalizar, nós tivemos a nossa aula sobre fiscalização eletrônica, inteligência artificial na fiscalização. Como os órgãos de fiscalização trabalham para acompanhar e fiscalizar todas essas empresas que trabalham com a arrecadação dos tributos aqui. Maravilha, então estamos hoje aqui com os alunos Larissa e Vinícius. Larissa é estudante de Direito de Contabilidade, não? Ciências Contábeis, que é uma área que tem muito interesse no direito tributário também, pois eles atuam diretamente com a parte de contabilização, apuração de tributos, então enseja muito conhecimento também da parte de direito tributário. E o Vinícius, que é estudante de Direito, né, Vinícius? Maravilha. Teremos também os estudantes que fizeram perguntas via WhatsApp, todos eles estudantes de Direito. Maravilha. Então agora vamos iniciar o nosso Saber Direito Responde com a pergunta da Larissa. Professora, entre as formas de recolhimento de impostos existe o imposto retido na fonte e a substituição tributária. Qual a diferença entre esses dois tipos de recolhimento? Na verdade, Larissa, nós não temos uma diferença entre o imposto retido na fonte e uma substituição tributária, por exemplo. É basicamente a mesma coisa. Nós temos a terminologia imposto retido na fonte, geralmente para contratação de serviços. A gente acabou linkando, vamos colocar assim, essa terminologia a parte de contratação e deixando a substituição tributária para outras situações. Então, a substituição tributária hoje ficou muito ligada à parte de cadeia de comercialização com essa nomenclatura, enquanto que retenção, a gente fala muito mais na parte de contratação de serviço. Mas na prática, são todos modais de substituição, não temos uma diferença interessante, nem nada assim que vá repercutir juridicamente falando. Vamos então a uma pergunta enviada pelos alunos via WhatsApp. Olá, eu sou a Ludmila Santos e estudo no Centro Universitário Unieuro. Estou no 9º semestre, na cidade de Brasília, DF. Professora, eu tenho uma dúvida, porque o legislador desloca o recolhimento da obrigação tributária de um contribuinte para um terceiro responsável. Maravilha, Ludmila. Então, funciona basicamente assim. Como nós tratamos nas nossas aulas, explicamos que temos a figura do responsável e do contribuinte. O contribuinte é aquele que pratica diretamente o fato gerador, enquanto que o responsável é aquele terceiro previsto na legislação que está indiretamente ligado a esse fato gerador e vai acabar recolhendo o tributo por um motivo específico. Esse motivo, esse deslocamento, que foi a pergunta que a Ludmila nos fez, se dá por critérios de conveniência, oportunidade. Na verdade, o fisco está pensando aqui na proteção da arrecadação, porque o Estado ele não produz a sua própria riqueza em tese, e sim, ele recebe essa riqueza através da arrecadação dos tributos. Então, com uma forma de proteção desse dinheiro que tem que ser arrecadado para ele cumprir as suas funções estatais, nós temos, às vezes, um deslocamento de competência. Para evitar, por exemplo, que nós tenhamos uma margem muito grande de sonegação por parte dos contribuintes, para que tenhamos uma facilidade de arrecadação e para que tenhamos, às vezes, também uma agilidade nas questões ligadas a restituições, ressarcimentos. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos com a figura do diferimento, nós temos esse deslocamento lá para a ponta de consumo. Por quê? Nesse momento, nós temos uma circulação mais complicada por parte, por exemplo, de um produtor rural, de um grande atacadista da parte de produtos perecíveis, e nós temos aqui concentrada na ponta a arrecadação, já do que realmente foi vendido, sem termos que nos preocupar em estornos de crédito, né, e consertos aqui em relação à parte de débito e crédito, escrituração, emissão de documentos, em relação a esses produtos que acabaram aí por perecer, por deteriorar, por às vezes até se perder dentro de um sinistro de transporte ou algo nesse sentido. Então, é basicamente para a gente ter a questão da arrecadação facilitada pelos estados, eliminar o quanto possível aqui a sonegação e facilitar, né, a arrecadação dos nossos tributos. Vamos então à pergunta do Vinícius agora? Professora,
A substituição tributária, ela pode ferir o princípio da capacidade contributiva? Olha, Vinícius, essa é uma pergunta que muitos empresários, na verdade, alegam como realidade, né? Então, a substituição tributária, principalmente quando eu falo de ICMS, ela tem um cálculo através de margens. E essas margens, elas são obtidas por meio de pesquisas de mercado, por pautas e às vezes utilizando catálogos ou listas de preços praticadas diretamente dentro do comércio varejista. Nesses casos, a lesão é um pouco menor, mas às vezes com o cálculo de MVA, que é a margem de valor agregado, acaba ferindo de certa forma. Nós temos para alguns segmentos margens de 179%, são margens altíssimas e os contribuintes alegam que realmente acaba saindo muito da realidade tributária e ferindo a sua capacidade contributiva em alguns casos. É uma alegação, não que seja uma realidade, mas existe essa alegação muitas vezes sim. Maravilha! Vamos então a mais uma pergunta mandada via WhatsApp pelos alunos de Direito. Meu nome é Joalisson Viana, sou da cidade de João Pessoa, da Paraíba, aluno do 9º período do Centro Universitário de João Pessoa. Tenho uma pergunta, professora. Em relação ao PIS e COFINS, também temos a figura da substituição tributária? Em relação às contribuições, nós temos, na verdade, duas espécies. Nós temos a tributação monofásica, que ela é basicamente uma substituição tributária, e nós temos também a própria substituição tributária para alguns segmentos. Motocicletas, nós temos alguma coisa na parte de Zona Franca de Manaus. Então, nós temos sim a figura da substituição tributária também para as contribuições. A mais comum é a incidência monofásica, onde nós temos a tributação no início da cadeia também com alíquotas maiores e uma desoneração através da concessão de uma alíquota zero para os demais pontos da cadeia. Então, realmente existe para a questão de PIS e COFINS da mesma forma. Vamos para mais uma pergunta. Professora, como funciona a margem de valor agregado? A margem de valor agregado, ou MVA, ou IVA, como ela é determinada em alguns estados, é, na verdade, uma presunção de valor de lucro na cadeia de substituição tributária. Os cálculos da ST são feitos basicamente com base nessas margens que são atribuídas pelos estados. E nós temos diferenças de um estado para outro. Por exemplo, o estado de São Paulo, às vezes, pratica MVAs maiores que do estado do Paraná, né, por uma questão de mercado e tudo mais. Então, varia de acordo com os estados, com os segmentos, mas é sempre uma projeção do lucro da cadeia toda. Então, não é a margem de lucro da venda de A para B. É a margem de lucro da cadeia toda. A vende para B, vende para C, D, até chegar ao consumidor final. Então, essas são as margens. E elas são determinadas pelos estados em atos normativos internos. Houve uma tentativa de unificar essas margens, mas com o tempo aqui, na verdade, o convênio que tinha essa previsão acabou sofrendo um questionamento de inconstitucionalidade e hoje em dia o novo convênio que veio substituir acabou eliminando essa situação. Então fica sempre a critério dos estados estabelecer essas margens aqui ou dentro dos protocolos que são os acordos. Mas hoje em dia, mais os estados que acabam estabelecendo esses percentuais aqui. Vamos então para mais uma pergunta via WhatsApp dos alunos de Direito. As empresas enquadradas no Simples Nacional também observam responsabilidade por substituições? Muito boa pergunta. Na verdade, as empresas que se enquadram no Simples Nacional, para simplificar a arrecadação e a tributação, não deveriam se preocupar com a questão da substituição tributária, porque, afinal de contas, a ideia do Simples é desonerar essa cadeia tributária, dando incentivo para as micro e pequenas empresas. Porém, para fins de substituição tributária, as empresas do Simples observam a legislação como uma grande empresa do lucro real ou uma empresa de médio porte do lucro presumido. Então, da mesma forma, vamos observar, tanto em relação à incidência monofásica de PIS e COFINS, quanto à substituição tributária do ICMS e também na parte de retenções da fonte para alguns tributos, como, por exemplo, o imposto de renda. Embora o Simples Nacional ele seja desonerado de realizar retenções na grande maioria dos casos, em relação, por exemplo, ao imposto de renda retido na fonte, ele, como tomador, acaba ficando obrigado pela ausência de previsão de dispensa. Então, para muitos tributos, e principalmente para os de cadeia de comercialização, a empresa do Simples fica, sim, obrigada a observar todo esse imbróglio tributário de substituição e responsabilidade tributária. Maravilha. Vinícius, vamos para mais uma pergunta? Professor, a questão da tributação, como ela fica em caso do produto, se o produto vier a passar por uma transformação? Veja, quando nós falamos em processo de transformação,
raramente a gente vai ter essa figura da substituição tributária do ICMS. Tá? Nós podemos ter, às vezes, um diferimento, a depender do que está acontecendo. Então, costuma-se conceder para alguns segmentos essa desoneração num primeiro momento, né, desse tributo que incidiria nessa aquisição desse insumo que nós determinamos, né, que são as matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem que são utilizados para a produção, para a transformação, beneficiamento, qualquer tipo de processo produtivo previsto lá no artigo 4º do regulamento do nosso IPI. Tá? Então, esses processos produtivos, quando a empresa está realizando, pode ser que esses insumos possam ser adquiridos com diferimento, com suspensão. Aí eu teria a incidência de uma substituição tributária, mas no caso, no modal de diferimento, jamais o modal para frente, né, da substituição tributária progressiva, só das operações antecedentes, não das subsequentes. A partir do momento que ela produz um determinado item, aí ela vai ter que avaliar qual que é a tributação. Daquele momento em diante, pode ser que esse item esteja sujeito à substituição tributária, ou pode ser que esse item aqui esteja sujeito a uma tributação normal, seja ela monofásica de PIS e COFINS, seja ela substituição tributária do ICMS ou não. Mas as vendas, na verdade, se um produto tiver a substituição tributária progressiva para uma indústria, eu não tenho a incidência, porque eu não tenho quem substituir. Funciona basicamente assim. Quando eu falo de substituição, eu tenho que ter um substituto e um substituído. E quando eu vendo uma matéria-prima, aquela indústria não vai comercializar aquele produto. Então, eu não posso substituir aquela indústria em relação àquele produto em específico. É uma matéria-prima que vai virar um segundo produto, que vai ter a sua tributação basicamente avaliada a partir do momento que eu tenho a circulação do produto acabado. Vamos então para mais uma pergunta enviada via WhatsApp. Professora, a senhora pode falar dos pontos mais importantes do ICMS? Os pontos mais importantes do ICMS. Bom, como todo tributo, nós vamos ter que analisar os principais aspectos, vamos colocar, da sua incidência. Então, temos que ter um bom estudo em relação aos fatos geradores, saber quando eu tenho a incidência, quando eu não tenho a incidência do ICMS, como, por exemplo, num serviço de transporte, se ele for intermunicipal, interestadual, é ICMS. Se ele for intramunicipal, eu estou falando de outro tributo, estou falando de outro imposto, que seria o ISS. Fato gerador, análise, ela é fundamental. As bases de cálculo, eu tenho que saber o que compõe, o que se exclui de uma base de cálculo de um tributo, quando eu estou fazendo o cálculo. Caso contrário, eu posso estar calculando errado. Mais, menos, os dois dão problema. Então, eu tenho que calcular da forma correta. Outro ponto principal do ICMS, a alíquota. Eu tenho que saber qual que é a alíquota correta do meu estado, a alíquota interestadual aplicável aqui a determinado tipo de operação, se a venda é para contribuinte, não contribuinte. Na verdade, quando eu falo de ICMS, a análise tem que ser feita por item, por contribuinte e por tipo de destinação, que aí eu tenho análise, inclusive, para verificar se eu tenho aplicação do ICMS por substituição tributária ou não. Maravilha, então, pessoal? Vamos passar depois para o próximo bloco. Vamos então a um breve intervalo. Voltamos então com o nosso Saber Direito Responde. Essa semana tratando sobre a responsabilidade por substituição dentro da temática do direito tributário. E vamos então a mais uma pergunta da Larissa. Professora, o enquadramento como substituto tributário é definitivo? Na verdade, Larissa, é assim, a substituição tributária é dada por lei, né? Então, o substituto tributário é definido na legislação. Pode ocorrer uma mudança de legislação, aonde eu posso ter um deslocamento novo dessa competência para uma outra pessoa, para um outro contribuinte. Então, definitivo enquanto a legislação estiver em vigor com aquele texto. Eu tenho só um exemplo que a gente poderia colocar como se fosse uma nova realidade. Em termos de substituição tributária. Por exemplo, quando eu trabalho com o ICMS, eu posso solicitar ao fisco
essa condição de substituto tributário. Então, mesmo eu não sendo o determinado pela legislação, por exemplo, eu sou um atacadista e a depender das minhas operações, se eu estiver, de repente, gerando muito crédito a ressarcir ou algumas situações eu vendo muito para consumidor final, eu posso até solicitar ao Estado essa possibilidade de me enquadrar como um substituto tributário por opção. Mas fica aí sujeito à análise do Estado, critérios de oportunidade, de conveniência, para ver se para ele é interessante ou não me dar essa condição de responsável tributário. Outra situação que eu tenho é em relação ao IPI, como nós vimos na aula. A substituição tributária do IPI, ela é muito diferente, porque ela é por opção. Então, o próprio contribuinte chega até a Receita Federal e solicita essa condição. Então, é definitivo até o momento que está em vigor. Ele pode solicitar, inclusive, a exclusão. E aí não seria mais. Mas enquanto a lei estiver em vigor ou o meu regime especial me concedendo essa condição estiver em vigor, seria definitiva, a menos que eu tenha exclusão de produto, outros fatores supervenientes na sequência. Vamos então para mais uma pergunta enviada pelos alunos de Direito. Sobre responsabilidade tributária, quando duas partes estão envolvidas em um negócio jurídico que envolva a retenção na fonte de tributos, essas poderão acordar via contrato quem será o responsável pelo recolhimento. Na verdade, nós temos uma previsão específica dentro do Código Tributário Nacional. Neste caso, nós não temos a possibilidade de acordar entre as partes quem será o substituto tributário da operação, quem vai recolher esse imposto. Como nós acabamos de falar aqui, na nossa pergunta, em relação a essa situação da substituição tributária, eu tenho uma definição legal. Então, a lei define quem é o contribuinte substituto. Eu não posso, por acordos entre particulares, começar a definir essa situação em contrato, porque eu estou desrespeitando uma previsão que tem base legal. Vejamos então. O contrato entre as partes, ele pode servir para outras coisas. Ele pode estar trabalhando aqui com algum tipo de situação onde eu posso ter uma ação regressiva futura, base, ou uma confissão de dívida, para o descumprimento da observação legal da ST. Mas jamais poderei impor esse contrato entre as partes ao fisco e também não tem validade nenhuma em relação ao deslocamento de competência de substituição tributária. Não temos, não. Vamos para mais uma pergunta? Professor, os estados eles podem cobrar a complementação do imposto pago pelo substituto? Olha, Vinícius, essa é uma questão bem espinhosa, tá? Vamos lá. Em relação à parte de cobrança de complemento, nós temos esse novo panorama que está surgindo agora. Nós temos aqui um julgamento de uma ação direta que nós tivemos, por parte do Supremo, que saiu recentemente a decisão, e ela concede aos contribuintes uma forma de ressarcimento diferente da que nós tínhamos antigamente. Nós falávamos apenas de ressarcimento em relação a fatos geradores não ocorridos. Então, por exemplo, eu dei ali como uma ilustração na aula, os medicamentos que podem perecer. Então, eu fiz um cálculo de substituição tributária do medicamento, ele veio a perecer dentro do estoque da distribuidora por algum tipo de problema e devolveram para a fábrica. Neste momento, eu posso solicitar a restituição, porque o fato gerador, que seria a saída do distribuidor para o varejista ou do varejista ao consumidor final, não vai ocorrer mais. Com o julgamento agora desse recurso, nós tivemos aqui uma nova possibilidade, onde o contribuinte pode refazer o cálculo para comprovar que, se a margem de valor agregada prevista na legislação for maior que a recolhida, ele pode estar trabalhando diretamente com a possibilidade de solicitar esse ressarcimento, essa restituição da diferença cobrada a mais, tá? Em nenhum momento no recurso nós falamos de complemento, que foi a sua pergunta. Mas, obviamente, que a Fazenda, a Fazenda Estadual, a partir do momento que ela percebe que ela vai ter essa situação, ela tem uma brecha também para cobrar aqui a parte de complemento, que é o que vem ocorrendo. Algumas unidades da Federação já regulamentaram com base na decisão do Supremo e nós temos hoje já prevista em alguns estados a possibilidade da solicitação também do complemento. Basicamente vai funcionar assim, nós vamos ter o acompanhamento dos itens em estoque
para verificar se a margem foi mais ou menos do que a prevista, né, em relação às minhas vendas, às minhas operações. E vai exigir um controle muito maior por parte do contribuinte, que vai ensejar um investimento muito maior na parte operacional de controle de estoque, de software e tudo mais. Tá? Então, hoje sim, nós temos essa previsão por conta, na verdade, de um ganho que o contribuinte teve, que vai acabar, né, resultando em mais uma obrigação acessória para ele controlar ali dentro do seu dia a dia tributário. Vamos mais uma pergunta enviada pelo WhatsApp dos estudantes de Direito. O julgamento do recurso extraordinário 593.849 poderá causar impactos no planejamento tributário das empresas? Muito pertinente agora a pergunta do nosso amigo, porque é justamente sobre a temática que eu estava respondendo para o Vinícius nesse momento. Então, esse é o recurso que nós estávamos falando e se fala muito hoje na questão do planejamento tributário das empresas. Por quê? Nós tínhamos, às vezes, aqui algumas situações onde a gente utilizava a própria substituição tributária para ganhar algum tipo, né, de lucro aqui nas operações, para melhorar o nosso planejamento. Por exemplo, vamos dizer que numa operação de transferência para o estabelecimento varejista, eu tenho cálculo em cima de um valor de custo de transferência com a margem de valor agregada em cima dessa situação. E a minha margem de lucro de venda é muito alta, então eu poderia estar praticando, na verdade, como se fosse uma espécie de desoneração desse lucro de saída, porque eu já recolheria o ICMS-ST sobre a entrada com preço de custo, e a minha saída eu poderia fazer pela margem de lucro que eu desejasse, sem recolher o complemento, né? Agora, com a decisão do Supremo, nós teríamos o quê? O direito ao ressarcimento, que foi isso que foi dado, né, dentro ali do julgado. Porém, os estados normatizando essa situação já estão aproveitando para solicitar o complemento também do ICMS. E isso pode, né, trazer realmente aí algum tipo de dano a algum planejamento já feito com base, por exemplo, aqui, né, numa situação fática que nem essa que eu apresentei. Então, nós temos que observar, mesmo porque muitos contribuintes não estão preparados, né, não têm esse controle. Então, com certeza, até por uma questão de investimento em alguns tipos de controles que nós vamos ter para conseguir cumprir com essa obrigação acessória, nós vamos ter um impacto direto no planejamento tributário das empresas, com toda certeza, pelo menos as que praticam substituição tributária do ICMS. Vamos então a mais uma pergunta, Larissa? Professora, qual a responsabilidade do contribuinte na substituição progressiva? A responsabilidade do contribuinte numa substituição tributária progressiva, na verdade, pode se dividir pelo menos em obrigação principal e acessória, né? Então, vamos pensar na figura do substituto tributário. Um substituto tributário, ele vai ter que observar uma série de fatores, porque a responsabilidade dele é o quê? É antecipar esse tributo da cadeia toda, né? Então, vamos pensar ali, num contribuinte que trabalha com PIS e COFINS monofásico, no ramo de autopeças, por exemplo, ele tem que observar para quem que ele vai vender. Se ele vender para alguém que fabrica alguma das autopeças monofásicas ou uma das máquinas monofásicas também, ele acaba não aplicando a alíquota maior, ele aplica uma alíquota menor. Então, ele tem uma responsabilidade em relação a esse destinatário. Ele tem que fazer uma análise prévia, não é só sair aplicando, ele tem que verificar para quem que ele está vendendo. Mesma coisa quando eu falo, por exemplo, da STE do ICMS. Da mesma forma, eu tenho que verificar quem é, né? Essa pessoa que eu estou vendendo, ela vai comercializar esse produto ou é consumo final? Se for consumo final, for para fora do estado, diferencial de alíquotas. Se for dentro do estado, não tem diferencial. É consumidor final, só tributo normalmente. Então, tem que analisar sempre passo a passo o que está acontecendo. Além disso, o substituto tributário, ele tem as obrigações acessórias que ele também tem responsabilidade de entrega. Então, por exemplo, vamos dizer que eu venda para o Brasil inteiro. Eu tenho a minha arrecadação de ICMS mais facilitada se eu tirar em cada estado uma inscrição estadual como substituto tributário. Aí eu crio com cada estado uma conta gráfica, que é uma forma de apurar o meu ICMS, já bato as minhas devoluções, facilita muito. E eu não preciso mandar guia de recolhimento toda vez. Eu posso recolher isso uma vez por mês. Se o estado de destino me conceder essa inscrição, né? Então, uma vez tendo essa inscrição, ele tem que entregar uma obrigação acessória para cada estado, que se chama GST. Então, ele tem responsabilidade em relação à observação da boa aplicação do regime de substituição tributária e também da informação das obrigações acessórias que são atinentes ao cumprimento desse regime. Seria, acho que, basicamente, esses dois principais pontos aqui. Então, vamos lá, pessoal, para mais uma pergunta enviada pelos alunos de Direito. As substituições tributárias existem apenas no plano de contratação de serviços ou também incide nas operações de
comercialização de produtos? Como nós bem falamos, incide sim. Nós temos a incidência da substituição tributária nas operações de comercialização, quando eu trabalho com PIS e COFINS monofásico, quando eu trabalho com a própria substituição tributária de PIS e COFINS, quando eu tenho aqui a eleição de substituto para o IPI, nós temos a substituição tributária do ICMS, que é um clássico. Então, incide sim sobre a cadeia de comercialização e industrialização. Nós temos ela também na prestação de serviço, conforme a Ludmila falou, né? Então, nós temos aqui a incidência na forma de retenções na fonte, tá? Quando nós trabalhamos com análise de IR, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, ISS, INSS, cada um com a sua legislação, conforme nós orientamos na nossa segunda aula. Vinícius, mais alguma pergunta? Professor, como que fica a responsabilidade tributária caso o substituto goze de isenção legal? Bom, nesse aspecto, nós temos que observar sempre a legislação do tributo que eu estou avaliando. Por exemplo, quando eu trabalho com o ISS na análise, ele vai falar para você, lá no artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2 da nossa Lei Complementar 116 de 2003, que a pessoa jurídica tomadora, mesmo que isenta, tem que fazer a retenção na fonte. Então, eu contratando, muitas vezes vou ter que estar sempre acostumada a estar trabalhando com essa substituição tributária. Então, mesmo sendo uma pessoa jurídica isenta, não tributada, na posição de tomador, eu tenho que estar preocupada com a responsabilidade se a legislação atribuir dessa forma, tá? Em relação a eu ser, de repente, uma pessoa que vai estar trabalhando com algum tipo de isenção própria, sem fins lucrativos, algo assim, depende muito. Por exemplo, não é o fato dela não ter lucro na venda dela, porque ela vai aplicar todo o valor que ela receber dentro da própria empresa, caracterizando dessa forma, né, mais os outros requisitos do Código Tributário Nacional, que ela vai ter uma desoneração, por exemplo, do ICMS-ST. Porque o ICMS ele não incide só na venda, ele incide aonde? Na circulação de mercadoria. Tá? Incidido na circulação, se essa entidade for circular essa mercadoria na sequência, com certeza a gente vai ter o Estado cobrando uma substituição tributária dele ali. Tá? Então, se ele for o consumidor final, que na grande maioria das vezes nós temos a possibilidade de não estar aplicando a ST, porque ele não vai ter o fato gerador. Mas tendo o fato gerador, eu só não aplicaria a partir do momento que eu tiver uma previsão legal expressa, desonerando essa empresa do cumprimento dessa obrigação. Fora isso, tem que observar normalmente como qualquer outra empresa. Depende se ela vai praticar ou não o fato gerador que vai ensejar essa substituição. Ok? Maravilha, então, pessoal. Ficamos por aqui com o nosso Saber Direito Responde, encerrando também, né, a nossa sequência de aulas que tivemos ao longo dessa semana. Foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço a paciência, agradeço toda a equipe técnica envolvida nesse trabalho maravilhoso aqui e aos alunos. Desejo boa sorte na carreira, na profissão e bons estudos. Obrigada! Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.